Senador Cajuru, é um prazer falar com você. Acho que pela oportunidade que nós temos do Movimento Brasil aqui em Goiás, ter a oportunidade de fazer uma entrevista com o senhor. De tantos desafios que nós estamos vivendo neste ano, um dos maiores que nós temos é a reforma da Previdência. Né? Se nós não aprovarmos, é uma questão nem ideológica, mas matemática. Nós vamos cair num caos fiscal completo, o país não vai crescer. Temos um déficit de mais de 290 bilhões, que tem um crescimento progressivo. Queria saber qual a opinião do senhor em relação a este ponto e como o senhor vai desempenhar isso lá no Senado Federal. Bom, primeiro eu quero dizer que é a segunda vez. Mês passado, três integrantes do MBL, Dudu lembra, foram lá no gabinete, né, Dudu? O MBL Nacional. O MBL Nacional fez uma entrevista de 56 minutos comigo. Aliás, não cortou nada, o que é muito difícil. Então vocês são heróis da resistência, na minha opinião. Às vezes a gente diverge democraticamente, mas democraticamente. O meu respeito vocês jamais vão perder. Então eu penso que é o seguinte, que a reforma da Previdência, um parlamentar, ele primeiro tem que se preparar para entender o que você acabou de falar. Sem ela, o Brasil quebra, o Brasil não segue. Sim. E não é com o Bolsonaro, seja com qualquer um, se fosse com Deus. De quem seja. Com Deus, você descer na terra para administrar o Brasil, se ele não entender o que representa a reforma da Previdência, ele não vai seguir um país de 220 milhões de habitantes. O parlamentar precisa ouvir de forma isenta, sem já ter uma posição firmada, porque aquele que já é oposição ao Bolsonaro e já tem opinião e ele finge que está ouvindo as outras pessoas, ele, na minha opinião, está sendo um canalha com o seu eleitor e com a nação. Então você tem que ir lá de mãos limpas, desarmado, entendeu? E ouve a opinião de pessoas contrárias, de pessoas favoráveis e conclua. Os pontos da reforma da Previdência são melhores ou são ruins? São melhores. Há mais pontos bons do que ruins. Você tem que ajustar a questão do trabalhador rural, das pessoas especiais, a questão da mulher. Você pode ajustar aqui? Pode, porque o ministro Paulo Guedes, você pode falar o que você quiser dele, mas não há homem mais preparado neste país. Ele montou uma equipe que é uma seleção brasileira, em todos os sentidos, em todos os níveis. Paulo Guedes é um homem estudado no mundo inteiro. Intelectual, técnico, preparado, honesto, um homem que deixou de ganhar 2 milhões por mês para ser um brasileiro normal a ganhar 30 mil reais como ministro, porque ele não precisa mais disso. Ele quer deixar um legado para os seus filhos, que eu conheço, para os seus netos, porque eu sou amigo da família dele, da esposa dele, a Maria Cristina, lá de Belo Horizonte, a Cláudia, a cunhada, o concunhado Nazareno, que é meu irmão, né, meu amigo, né, através do Cláudio Magalhães, lá de Lagoa da Prata, que é meu assessor e meu melhor amigo desde a infância. Então eu respeito o Paulo Guedes. Se você respeita um ministro, você tem que entender que ele não vai apresentar um projeto ruim para a sociedade. Né? Ele não vai querer jogar fora a história dele. Ele é uma reserva moral como homem público, o Paulo Guedes. Então eu vejo pontos bons, absolutamente preciosos. Você já chegou a ler todo o projeto? Há 66 páginas. Eu debrucei com a minha assessoria, porque eu só tenho 6% de visão, né? E coloquei o que há de melhor na minha assessoria. Os senadores Tasso Gereissati e o Davi Alcolumbre, eles disseram no plenário, o Cajuru não tem um gabinete, o Cajuru tem um ministério, porque eu coloquei pessoas preparadas para a discussão da reforma da Previdência. Eu não coloquei gente já com opinião decidida, porque você pode ser oposição, mas o melhor é você ter posição. Oposição por oposição radical, você está sendo contra o Brasil. O presidente Bolsonaro conversou comigo por 8 minutos no telefone na semana passada, dizendo que vai me receber depois que ele voltar de Washington. Eu também tenho uma audiência marcada a segunda com o ministro Paulo Guedes, que também vai com ele para Washington. Aí ele falou assim, Cajuru, o que você está sentindo no Senado? Eu falei, presidente, aqui no Senado o senhor perderia hoje. A briga não está boa. Mas eu acho que se o senhor tiver a grandeza que já teve naquela última entrevista, onde o senhor falava em aceitar alguns ajustes na reforma, da mesma forma em que o ministro Paulo Guedes falou que ela pode ser aperfeiçoada, ou seja, diante dessa grandiosidade, o senhor terá maioria no Senado. Agora, se ela for radical, a goela abaixo, a oposição aqui, ela vai derrubar. Na Câmara o senhor ganha, mas no Senado o senhor pode perder. Então, vamos tentar trabalhar dessa forma. Ele falou, você me ajuda? Eu falei, claro, conta comigo. O Flávio, seu filho, já lhe disse. Ele falou, não, ele me disse mesmo. As suas posições têm sido dessa forma e tal. Eu nunca subo a tribuna de forma radical contra algo que é essencial para o país. Eu sempre mostro os pontos bons e os pontos ruins. Toda vez que eu subir a tribuna, você pode pegar meus vídeos na TV Senado. Eu não fico lá só falando mal. Essa reforma... Ah, não, aí não é ser brasileiro, me desculpe.
O senhor tem usado a ferramenta das mídias sociais como palanque para suas votações, inclusive, para suas opiniões lá. Queria que o senhor falasse um pouco dos pontos contrários que o senhor acha em relação à reforma. A gente sabe que a política é arte do possível. O que o senhor acha que precisa ser aperfeiçoado? Quais os pontos vitais ali que, de fato, na sua assessoria, o senhor considera que são ruins para o país nesse momento? Bom, a minha primeira entrevista, com exclusividade ao Movimento Nacional do MBL, eles foram no meu gabinete, foram muito gentis comigo, foram 3 jovens, eu disse para eles em primeira mão o seguinte, que aquele uso das redes sociais que eu fiz na eleição presidencial, onde a gente podia correr o risco de ver um Renan Calheiros ganhar a presidência do Senado, eu lancei naquele momento, são 32 milhões de acessos mensais que possuem as minhas 30 redes sociais. Né? Eu não tenho a força de vocês na internet ainda não, mas vou ter. Mas tenho, felizmente, um público selecionado. Eu vou filtrá-los na próxima votação, que será da reforma da Previdência. Eu vou votar de acordo com o Brasil. Até agora, está dando 51% a favor da Previdência. Eu acho que esse número vai aumentar a partir do momento que forem corrigidos esses pontos que são a minoria, os pontos ruins, como eu falei, que é o trabalhador rural, que é a mulher, a questão do tempo, que é a pessoa especial. Eu acho que isso é fácil e o ministro Paulo Guedes falou, Cajuru, isso não prejudica em nada a reforma. O que não pode, Cajuru, é o radicalismo de alguns colegas seus aí que não aceitam os pontos bons da reforma da Previdência. Você não pode discutir que ali tem o fim da aposentadoria da classe política na reforma da Previdência. Você está a favor de todos entrar no regime geral da Previdência? Claro, evidente. Quer dizer, então o político que for contra isso, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que ele quer a teta dele, que ele não quer perder mão das tetas públicas dele, entendeu? Ou seja, ele é oportunista, entendeu? Ele não aceita cortar na própria carne rigorosamente nada. E o político que não aceitar cortar na própria carne dele com essa reforma da Previdência, que mexe inclusive com a vida dele, mas não vai fazê-lo ficar mais pobre de forma alguma, entendeu? Esse político é que tem que ser respeitado pelo Brasil. Então eu disse em primeira mão ao MBL, ao Movimento Brasil Livre, lá no meu gabinete, eu disse o seguinte, Movimento Brasil Livre, saiba, na minha próxima votação eu vou cuidar do quê? Já fiz isso. Eu coloquei um aplicativo que o Facebook me deu, porque assim como o de vocês, o meu Facebook tem selo azul, por ser campeão de seguidores. Então eu coloquei lá o quê? Um aplicativo em que se cadastra o seguidor com o título de eleitor dele, com a zona eleitoral dele. Aí eu vou impedir os robôs, porque eu não sou idiota. Aqueles que são favoráveis, eu sei como eles vão votar, eu conheço, é o meu seguidor. Eu sei, eu puxo a capivara dele, eu sei quem ele é. Ele tem opinião inteligente, ele estudou a reforma da Previdência, ele sabe o que fala, ele pensa antes de falar, ele aciona a boca antes de ligar o cérebro, até porque ele tem um cérebro. Agora, os movimentos de oposição, os parlamentares de oposição vão querer invadir as minhas redes sociais e virarão robôs. E aí, de repente, a gente vai perder. Aí o voto do meu seguidor será contra a reforma da Previdência. Eu vou ter que evitar isso com o quê? Com esse aplicativo que filtra os seguidores, né? A gente faz uma seleção deles, né? Não para ser uma pesquisa tendenciosa, para ser uma pesquisa confiável, séria, inquestionável, insofismável, verdadeira e para que todo mundo veja. O voto do Cajuru foi de acordo com a população brasileira. E aí, se o Ibope fizer, se a CNT fizer, vai dar a mesma coisa. Tanto que nas minhas redes sociais, a minha pesquisa que está lá em tempo real, nas 30 redes, a minha pesquisa é a mesma do Ibope e a mesma da CNT. Portanto, está provado que a minha pesquisa não tem invasão de robôs e não tem, de forma alguma, a possibilidade de não ser filtrada da forma mais decente. Só mais uma perguntinha, outro ponto que eu queria perguntar para o senhor. Nessa guerra de narrativas que a gente tem entre esquerda e direita, por a questão ideológica, o senhor acha que o governo tem falhado na comunicação da reforma da Previdência? Haja vista que grande parte da população ainda não tem um conhecimento do que ela é, como funciona. Você acha que para a população geral ainda o governo precisa trabalhar melhor isso? Acho que isso vai influenciar? Sabe o que eu disse ao presidente Bolsonaro? Vou te dar em primeira mão. Depois pergunte a ele se ele morreu de rir. Eu falei, presidente, porque eu tive uma alegria muito grande, eu fiquei emocionado, porque a esposa dele é uma mulher muito sensível, inteligente, é uma mulher de Deus, a Michele Bolsonaro. E eu fui lá fazer um pedido a ela, pessoal, junto com o general Mourão, na semana passada, em função de que ela apoiou demais o meu projeto de lei do diabetes para espalhá-lo de Goiás para todo o Brasil. Você viu que eu divulguei isso nas redes e agradeci a ela. Eu sei disso. E agradeci a ela. E convidei
para ela vir aqui no próximo dia 29, que é uma sexta-feira, ela virá aqui junto com o General Mourão. Ela quer conhecer o Centro Diabético de Goiás, criado por mim, na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas, que é em parceria com a HGG. E ela falou, Cajuru, se for tudo que o Mandetta disse a mim, o Mandetta é o ministro da Saúde, porque o Mandetta veio aqui ver junto com o Ronaldo Caiado. Aí ele foi lá ver, ele ficou impressionado. Ele falou, Cajuru, tem que ser esse centro de diabetes sem tirar, sem pôr, em qualquer capital brasileira. Manter o padrão do mesmo jeito. Lá tem 4 podólogos, tem 12 médicos, já foram feitas mais de 423 cirurgias. Então atende a um diabético que está com a unha encravada, porque a unha encravada pode levar à amputação do pé, né? Então eu fiquei feliz. Ela vem a Goiânia, a primeira-dama, ela está defendendo o meu projeto, que já foi aprovado por unanimidade no Senado e que agora vai imediatamente para a Câmara. Então pode ser nesse ano ainda uma vitória, não minha, mas uma vitória principalmente da primeira-dama, do vice-presidente Mourão, que eles me ajudaram muito para que no Senado fosse votado imediatamente e para que a Câmara vote. Aí, em primeira mão, eu te digo, eu disse, presidente, Bolsonaro, hoje a sua melhor assessoria de comunicação, sabe qual é que é? Ele falou, qual? Eu falei, as redes sociais, né? Vocês, do MBL. Então, por quê? Porque eu fiz uma crítica construtiva a ele. Falei, presidente, a sua assessoria tem que comunicar melhor com a nação brasileira no que tange a reforma da Previdência. Não adianta um jornalista de um telejornal apoiar as redes sociais, né, a reforma da Previdência. É importante, presidente, que o senhor coloque pessoas preparadas, pessoas que o Brasil respeita, em todos os níveis, desde o trabalhador até o mais intelectual, né, essas pessoas que devem comunicar com a nação, porque elas não estão entendendo ainda o que é importante e fundamental essa reforma essencial da Previdência. E aí elas ficam ouvindo só aqueles que são contra e que estão conseguindo comunicar melhor do que a assessoria de comunicação do presidente. Eu creio que vocês do MBL concordam comigo, não? Outro ponto também, só para acrescentar, quais os projetos que o senhor tem para Goiás, além desse centro de diabetes, que é algo muito salutar, e qual a sua relação hoje com o governo Caiado, como o senhor está trabalhando nesse aspecto, e se puder, em primeira mão, apresentar um projeto aí para Goiás que seja bom para a gente divulgar isso. Então, acho que quais as novas perspectivas aí que o senhor tem para o nosso estado? Bom, primeiro eu queria convidá-los, assim que puderem, por fineza, entrem no facebook.com/senador Cajuru, lá vocês vão ter, e poderão em primeira mão também, de enviar aos milhões de seguidores de vocês do MBL os 268 projetos de lei que eu já tenho. Não tem o próximo aí para entrar. Não tem nenhum outro senador com esse tanto de projetos. Projetos de qualidade, de conteúdo. Não tem projeto de nome de rua, de data de comemoração. Eu não tenho projeto do dia do Saci. Me ajuda aí, de praça, de ginásio. Meu primeiro, fim da reeleição, dando mais um ano, 5 anos. O presidente Bolsonaro concorda, inclusive. Tanto que na campanha ele falava que não queria reeleição. Do executivo. E do legislativo. Legislativo eu vou pensar bem para propor apenas mais uma reeleição e chega. Só uma. O presidente Bolsonaro, inclusive, tem a grande chance de não ir para a reeleição, mas de fazer o seu substituto e depois voltar. Ele era contra. Ele era contra, ele propagou para o Brasil inteiro. Então esse foi o meu primeiro projeto. Segundo, projeto de diabetes. Terceiro, eu já entrei agora, quinta-feira passada, com um projeto do meio ambiente, onde já consegui 42 milhões com a Embaixada do Reino Unido para a revitalização dos rios Araguaia e Tocantins. Então eu já entrei direto na questão política, reeleição, na saúde, diabetes e no meio ambiente, que são 3 causas fundamentais. É um tripé, né? Agora eu vou para os demais. Em relação ao Goiás, eu tenho no esporte, já que estamos aqui em frente ao campo do Goiás Esporte Clube, nós temos que recuperar o estádio de Serra Dourada. Essa semana eu vou entrar no Ministério da Infraestrutura. O Serra Dourada está morrendo, está acabado. Tanto que os 3 clubes de Goiânia não podem nem jogar lá. Então nós temos que recuperar, porque o Serra Dourada, ele é um patrimônio dos goianos. É um dos melhores estádios do Brasil, né? Quantas vezes que a seleção brasileira veio aqui jogar? Então esse é outro projeto meu. Entre tantos de segurança, entre tantos de educação, o Cristóvão Buarque, que vocês conhecem, é o meu assessor voluntário para projetos de educação e saúde, juntamente com a senadora Heloísa Helena, que, aliás, não aceita mais falar em política. Ela tomou ódio de política, ela só aceita falar em saúde. E ela já começou a trabalhar sexta-feira no meu gabinete, foi lá, amanhã vai entrar de manhã uma transmissão que eu fiz com ela, em que ela diz quais são os projetos dela para a área da saúde. Ela é professora da Universidade Federal, muito preparada, né, na saúde. Está comigo o professor Mulatinho, que eu não sei se vocês jovens se lembram dele. Ele foi secretário da Educação aqui em Goiás por 2 vezes com o governo Santilo. Ele foi reitor da Universidade Federal e foi ministro da Ação Social do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, projetos
Graças a Deus, eu tenho vários e vocês vão gostar. E não gostando, me critiquem e apontem mudanças no meu projeto. Cajuru, aceita essa opinião? É claro que eu aceito, eu sou aberto e eu não sou dono da verdade. A verdade é que é dona de mim. Quanto ao governador Ronaldo Caiado, é meu amigo pessoal há 35 anos, foi quem salvou a minha vida quando aqui quiseram me matar, a mando de Marconi Perillo. E se não fosse ele, eu estaria em outro lugar do mundo agora. De João Willis, Márcio Tiboré, se autoexilando aí para outros países. Por favor, o meu masoquismo não chega tanto e eu ofereço a eles. O contrário do amor não é o ódio, é a defender lá em Paris. É a absoluta indiferença, o desprezo. Eu nem falo sobre essas figuras, né, que querem aparecer nesses momentos. Agora, eu agradeço a Deus por ele ter renunciado. Né? Eu acho que até Deus lá em cima está contente, está feliz. E quanto ao Ronaldo Caiado que você falou, por ser amigo dele não significa que eu vou bajulá-lo. Eu não sou homem de sabugice. Eu odeio sabugice. Aos marconistas, que na maioria são analfabetos, eu vou explicar para eles, porque eles nunca leram nem o Gibi, nem o Pequeno Príncipe. Sabugice é puxação de saco. Isso não é comigo. Eu não vou puxar o saco do Ronaldo. Ronaldo errou em relação ao mês de dezembro. Ele deveria primeiro pagar dezembro e convocar uma entrevista coletiva, dizer como ele pegou o Estado quebrado, o tanto que Marconi Perillo roubou e que ele precisava de, no mês de janeiro, pagar os servidores de forma escalonada. Ele teria a compreensão de todo o Estado de Goiás, os servidores iriam entender a boa intenção dele, porque ele é bem intencionado, Marconi sabe disso, isso dói no Marconi. Caiado não rouba e não deixa roubar. Entendeu? Então ele tem tudo para fazer um bom governo. Ele precisa melhorar o secretário dele, principalmente na área da comunicação, como você observou bem, quanto ao governo Bolsonaro. A área de comunicação dele é péssima. Então ele precisa ouvir mais gente e não se cercar de pessoas que não estão dando a ele as melhores orientações. Agora ele vai recuperar o mandato dele, ele fará uma grande administração e poderá ser até o próximo candidato do Bolsonaro à presidência da República. Só para a gente finalizar algumas outras perguntinhas, o senhor tem alavancado também a CPI do Brumadinho, né? Salvo engano, o senhor também. Eu estou na Brumadinho. Isso, na toga. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação ao Brumadinho, sobre privatizações, qual a opinião do senhor em relação a isso? Aqui em Goiânia a gente está agora privatizando a Metrobus e tantas outras. E, posteriormente, o senhor comentar de forma breve, em abril vai ser votada também a questão da prisão de segunda instância novamente. Queria saber o que o senhor acha sobre isso. Primeiro, a gente está vendo toda a ditadura de toga, todo esse ataque do STF, do ativismo judicial. Queria que o senhor fizesse um balanço assim resumido do que eu falei para a gente finalizar isso de uma forma bem bacana. Tá legal. Obrigado pelo espaço de novo. Bem, a todos e a todas que seguem o MBL. Na questão de Brumadinho, eu sou integrante dessa CPI, fui o primeiro a assiná-la, assim como fui o primeiro a assinar a CPI da toga junto com o delegado Alessandro Vieira, que por sinal é um preparadíssimo senador. Brumadinho, nós temos que entrar de sola e de sola com todos os pés na empresa Vale, na assassina Vale, que foi vendida por 3 bilhões e hoje vale 350 bilhões. Veja bem, a Vale. Então a Vale tem que ser punida, né? Seus presidentes, seus diretores têm que ser punidos e eu sei que vai ser um vespeiro falar isso, eu vou querer rediscutir a privatização da Vale. Rediscutir. Assim como a Enel aqui em Goiás. Porque a CELG não foi privatizada, a CELG foi marconizada. Daí ele ter ficado bilionário e a justiça ter bloqueado dele 5 bilhões. Ele nunca ganhou na Mega Sena, ele nunca teve herança, o pai e a mãe eram pobres e ao contrário dele dignos. Tinha um bar chamado Canindé aqui em Goiânia, na Praça da Cirrose, que só vendia cerveja ou boteco e ele era auxiliar de garçom, ele era cumim. Ele nunca trabalhou, ele nunca teve carteira de trabalho. Se ele apresentar uma carteira de trabalho na vida dele até hoje para mim, eu renuncio ao meu mandato de senador. Ele nunca trabalhou. E como cumim no bar do pai dele, ele derrubava a bandeja toda hora e levava um tapa na cara do pai dele. Ou seja, ele era incompetente até para trabalhar. Ele era e foi competente apenas para roubar, o Marconi Perillo. Então, nessa questão de Brumadinho, do mesmo modo que eu falei da Enel, da CELG aqui, rediscutir o contrato da Vale, punir os responsáveis e perguntar a eles o seguinte: senhores diretores da Vale, por que vossas excelências não bebam a água do Rio Doce, que disseram que ela não é poluída? Parem de tomar a água mineral de supermercados, a água francesa. Tomem a água do Rio Doce, porque se ela realmente não é poluída, conforme vocês dizem, o meio ambiente do Brasil está resolvido. Né? Eu quero dizer isso na cara deles lá na CPI de Brumadinho. Então esse é um ponto. Na toga a gente tem que entrar também de sola, para rimar com toga, né?
nos privilégios do Supremo Tribunal, num custo de quase 3 bilhões de reais nos cofres públicos, do seu dinheiro, do dinheiro seu aí, que não é dinheiro público, é dinheiro do público. Se fala errado essa palavra. O dinheiro não é público, o dinheiro é do público. Então eles gastam do dinheiro do público 3 bilhões em mordomias, jatinhos particulares, passagens aéreas. Esse nefasto Gilmar Mendes vai para Portugal 12 vezes. Vai investigar o senhor, né? Que o senhor fez algumas palavras. Eu estou nem... Gilmar Mendes, investiga aí. Meu telefone, Vossa Excelência, é 062 999 009 444. Grampeio 24 horas. Segundo, meu CPF é 218-405-711-87. Sabe qual é a única dívida que eu tenho na minha vida? Imposto, porque eu tenho o direito de pagar em refis, não tem não? Puxa lá. Imposto é roubo, Sandro? Não, em roubo é você sonegar. Você parcelar não é roubo, porque o Silvio Santos sonega, porque o dono da Vale sonega, não, desculpa, o Silvio Santos não sonega, pelo amor de Deus. O Silvio Santos parcela, o dono do banco tal parcela, os grandes homens ricos deste país parcelam seus impostos, que são os mais caros do mundo. E o Marconi, né? O Marconi, claro que ele sonega, evidente. Né? Puxa a capivara dele na Receita Federal, né? Até porque as coisas dele não estão em nome dele. Né? Ele é dono da Super Frango aqui em Goiás. Está em nome de quem? Lá em Itaberaí. Lá em Itaberaí. Está em nome do tal de Zé Garrote. Vocês sabem muito bem disso, né? Ele é dono da Caoa, da Hyundai em Anápolis. Não está em nome dele, está em nome do cunhado dele, o Sérgio Cardoso. Né? Então, gente, eu não tenho nenhuma dificuldade. Pode me investigar, pode fazer o que quiser. O que eu não posso é atrasar todo mês as minhas parcelas de refis, que é um direito meu de imposto, porque eu fui dono de rádio. E o Marconi, quando caçou a minha rádio, eu fiquei sem pagar meus funcionários, 5 meses. O que eu fazia? Pagava os 5 meses de salário atrasado aos meus 108 funcionários ou pagava imposto? Eu paguei os meus funcionários, saí daqui, fui para São Paulo, vendi a rádio para o Datena e para o Braga, sem dever nenhum centavo aos meus funcionários. E refiz o parcelamento de minhas empresas de publicidade. Você pode ir lá e checar uma por elas. Entre agora aí na Receita Federal e veja lá se tem alguma coisa que consta contra Jorge Cajuru. Lá nada consta. O que tem lá é parcelamento de impostos, porque eu não sonego, eu pago e vou pagar da primeira à última parcela. O resto pode fazer o que quiser. Nem amante eu tenho, amigo, para ser sincero com você. Então, não existe nenhum problema de me ameaçar, de me querer investigar ele, o Toffoli. Agora, nós vamos investigar o senhor. Como é que o senhor ficou rico? Como é que o senhor tem fazendas espalhadas por todo o Brasil? Como é que o senhor tem em caixa? Quem é que tem em caixa, em dinheiro vivo no banco, 20 milhões de reais como saldo? Então, nós vamos investigar a vida dos senhores. Agora, não todos, não é revanchismo, porque tem as pessoas do bem no Supremo. O placar de ontem mostrou 5. Você tem 5 ali do bem e 6 do mal. Os do mal você sabe quais são. Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso Melo, Marco Aurélio Melo, Alexandre Moraes. Você já sabe. O Brasil já decorou o nome dessas figuras. E questão da segunda instância, que vai ser votado novamente em abril, o que o senhor acha? A perspectiva é esse caso seja votado e até de abrir precedente para o Lula ser solto e tudo mais, todas essas consequências. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Bom, esse é um assunto muito delicado. Você precisa se preparar. Amanhã às 7h30 da manhã eu tenho reunião com o meu grupo de advogados e tenho uma reunião com o meu grupo de orientação jurídica. Eu quero estar mais preparado juridicamente, porque amanhã eu vou subir à tribuna 2 horas da tarde. Eu sou o primeiro todo dia, vocês sabem disso. 2 da tarde. Hã? Primeiro a chegar 10 para 7 da manhã, pode ir lá Emil Fumaça e duvidar de mim, e o último a sair, pode ir lá e ver, o gabinete 16, anexo 2, Teotônio Vilela. Então amanhã, você me fez uma pergunta, eu estou te falando aqui, hoje foi combinado amanhã, a primeira reunião da minha equipe amanhã, é esse assunto que é muito importante, que a gente tem que saber discutir e principalmente saber se posicionar, por que os Aécio Neves, os Marconi Perillo da vida, os Fernando Henrique da vida, os José Serra da vida, esses tucanos não estão na cadeia. Por quê? Eles precisam estar na cadeia pelos mesmos erros cometidos pelos petistas, entendeu? Pelos petistas. É muito bom você ver hoje um Palocci fazendo delação, ótimo, mas um Palocci tem que estar na cadeia também, porque ele roubou também. Esse é um petista que roubou com muita guleza, né? Muito guloso ele. Então esse sujeito ser perdoado, não, é bom ter delação? É. Mas depende de quem delatou, ele não merece benefícios, não. Ele tem que continuar na cadeia. E amanhã, 2 horas da tarde, eu darei a minha posição e do meu gabinete sobre a questão da segunda instância.
Queria agradecer, senador, por essa oportunidade. Queria até convidar o senhor para estar mais próximo de nós, a gente ter mais espaço lá no seu gabinete. Até tentamos entrar em contato aí, não conseguimos. A gente vai fazer alguns programas aqui que eu gostaria de antemão convidar o senhor para participar de um teste aí de perguntas, de entrevistas. Colocar à disposição, eu queria que o senhor colocasse à disposição também o seu gabinete para a gente visitar. E no mais, agradecer pela oportunidade. A gente amanhã já procurar o senhor para ver a sua opinião em relação à questão de segunda instância, para a gente divulgar para a sociedade goiana qual o posicionamento do senhor em relação a este tema. Mas até 10 horas da manhã eu já preparo o meu pronunciamento, já terei, se vocês quiserem em primeira mão, podem pegar no gabinete 16, ou eu mando para vocês por e-mail, e às 2 da tarde eu anuncio à nação a minha posição em relação a isso. Sobre estar à disposição de vocês é uma obrigação minha, e é um espaço que eu digo, é um espaço sem censura, onde não sou cortado. Já dei aqui meu telefone, então 062 999 009 444. Quem atende é a Paloma. A Paloma atende, me passa, eu atendo na hora, sem nenhum problema. Eu só não atendo quando eu estou no plenário, porque o plenário para mim é igual uma escola de aula, uma sala de aula. Ali eu fico prestando atenção em tudo que todos falam, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu sou respeitoso. Porque quando eu falo, você pode prestar atenção. Todos os senadores ficam olhando para mim, então eu não posso desfazê-lo. Eu não posso atender telefone em plenário. Eu acho isso um desrespeito. Ao sair do plenário, você pode me ligar, que eu te atendo até a 00:30, que é a hora que eu vou dormir. E 4 horas da manhã eu acordo. Se você me ligar às 4 da manhã, eu estou acordado. Tá bom assim? Tá ótimo, ótimo. Estamos aqui com o senador Cajuru com essa entrevista fantástica. Eu gostaria de agradecer e que nós vamos procurar o senhor de uma forma bem incisiva, intensa, porque a gente tem que mostrar para a cidade de Goiânia os seus trabalhos, o que você fez de bom. E no momento que for necessário, a gente ter as divergências, mas que sejam democráticas e que a gente tenha um debate sempre bom, que o MBL se coloca à disposição nesse processo, nesse debate. Muito obrigado. Mas serão desrespeitosas. Liberdade de imprensa é o maior pilar de qualquer democracia. Eu poderei não defender as suas palavras, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Voltaire. Isso. Liberdade de expressão inquestionável, né? Imensurável. Né? Não, foi Voltaire mesmo, foi Voltaire que fez essa frase. Topíssimo que ele falou. Esse aí é um grande parceiro, eu gostaria de agradecer. Ele é culto. Ele é muito culto. Queria agradecer mais uma vez no Movimento Brasil Livre. E até a próxima, contaremos com você e logo entraremos em contato lá no seu gabinete. E com Deus. Obrigado, abraço a todo mundo.